Olá, é com imenso prazer que eu participo desse projeto Histórias na Sua Escola. Trouxe hoje para vocês a leitura de uma obra muito especial que eu tive o prazer de conhecer, de José Rezende Júnior, ilustração de Rogério Coelho, Fábula Urbana, editado pela Gato Leitor. Tio, ei tio, paga um livro. Não tem trocado. A resposta escapuliu assim num refluxo, automática. Uma resposta padrão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Livro? Refletiu um segundo depois o homem de terno. Teria o menino pedido um livro? Em vez de um trocado, uma moeda, R$1? Mesmo que houvesse o menino pronunciado um coerente "Tchê, paga um trocado que eu tô com fome", ainda assim, alguma coisa estaria fora do lugar. A começar pelo diálogo em si. Como haveriam de contracenar nesse mesmo cenário? Shopping center de luxo, quase 10 horas da noite, personagens tão opostos quanto este, o homem de terno e aquele outro, o menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida, ou qualquer coisa que fosse. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, tio. A insistência do menino devolveu ao homem de terno a realidade absurda. Olhou em volta e não viu um segurança sequer, nem um sinal de câmera ou vigilância, nem o mais remoto zumbido de um walkie-talkie. Como deixaram ele entrar? Irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por conta daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse em situação diferente. Ele parado no sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto, e o menino, caco de vidro em punho, magro, grunhindo, com a voz gosmenta de tanto crack. E aí, tio, paga um livro aí, tá ligado? Talvez até temesse. Fosse o menino menos menino, não mais um embrião de perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui, agora. Não, ainda é cedo para temer. Pelo menos esse aí, talvez daqui uns 3 ou 4 anos, calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas na sequência, o alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava os impostos e dízimos, deixara o carro no estacionamento automatizado, guardara o ticket no bolso do paletó azul marinho, tomara o elevador panorâmico, escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejava. Fizera tudo certo, tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade. Ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a toda e qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows, das TVs gigantes, de eletrodomésticos. Tio, o livro não precisa ter nem figura. Pode ser do mais baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés num único olhar do homem de terno. O figurino não parecia adequado ao personagem de menino clássico de rua que exige calção surrado, pé descalço, cobertor fedorento cobrindo as costas nuas. Não, talvez graças a esse artifício, o de fugir ao figurino padrão da miséria e do abandono, conseguia o menino pobre
burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido dos shopping centers. Negligente segurança, rosnou em pensamento o homem de terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada sob certo grau de dignidade. Era possível até que tivesse mãe o menino, mas pai, ausente ou alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. Camiseta toda desbotada era enorme. De certo, herdado do irmão mais velho, morto pela polícia ou por uma gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno, acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente faz filhos. A calça velha, com a barra toda poída, não fazia melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou do implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso ainda persistisse alguma dúvida quanto ao lugar na pirâmide social ocupado pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz, a escorrer num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou à ofensiva, dessa vez com o olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta que ao homem de terno soou quase agressivo. Ei! Ei! O homem de terno olhou em volta, em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo. O deserto que é feito de multidões de consumidores e infinitas sacolas de compras. Não havia ninguém. Está ficando tarde? Pensou o homem de terno, agora um pouco tenso. Os únicos vestígios da presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia dois seres de dimensões tão diferentes, frente a frente, num encontro improvável. O homem de terno cedeu. Entrou, seguido pelo menino. Caminharam quase juntos, mas distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo escolhe, cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía, pôs-se o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Tio, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse qualquer dúvida sobre a meninice daquele menino, e concluiu que não havia mesmo por que temê-lo, não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então com os olhos e dedos as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um, mais ou menos ao acaso, e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas, deu alguns passos em direção ao caixa, sacando o cartão de crédito à espera do agradecimento, que não veio. Tio, lê para mim. Sem saber a razão, sem ao menos perguntar a razão, o homem de terno estancou. Deu meia volta e, estranhando a si mesmo, leu. Ou melhor, esquivando-se do trabalho
de apanhar os óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas. Valendo-se da memória esquecida de quando era criança, emendou uma história na outra Valendo-se da memória esquecida de quando era criança, emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens da infância distante, que só agora se dava conta, jamais havia compartilhado com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com sua irmã Maria, que a bruxa usava um chapeuzinho vermelho. Aí logo chegou o lobo mau, perseguindo a Branca de Neve, montado num tapete mágico. Encontrou a Bela adormecida, cercada por 7 anões e 3 porquinhos. Lia o Homem de Terno num fôlego só. Entonação, a princípio displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos. Mas tanta atenção prestava o menino, olhos brilhantes, à véspera do sorriso emoldurado pela secreção eterna a escorrer pelo nariz, que se viu o Homem de Terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados e emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele próprio criara, e moldurar a voz ao sabor das aventuras e desventuras, conjurar sortilégios e reconciliar amores impossíveis. E no fim, já quase sem fôlego, punir os maus e recompensar os bons. E melhor só não fez o Homem de Terno, que nunca havia contado histórias, porque era tarde, ou por não suportar o assombro familiar e o sorriso antigo que num dia remoto foram seus e agora pertenciam ao menino. E foi-se o Homem de Terno até o caixa da livraria ao elevador panorâmico, do elevador à garagem automatizada, da garagem à rua, tudo num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o Homem de Terno o automóvel veloz no trânsito lento, a boa ação recente, aos poucos, embotada pela culpa. A culpa, que num instante era semente e no outro floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos ternos, livros ou coisas. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre. Mas a culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer, a culpa por ter esquecido de concluir dizendo ao menino. E foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias, ou era assim que deveriam terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o Homem de Terno parou no sinal vermelho. E foi ainda ruminando o amargor da culpa que percebeu tarde demais o vidro do carro estupidamente aberto, no sinal vermelho, àquela hora da noite. E foi então que o Homem de Terno, grudado ao volante, avistou um vulto saindo do beco escuro. O vulto parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro, menos menino, mais forte e ameaçador, o tórax inflado sob a camiseta poída, ou antes a arma oculta sob a camiseta poída. Era o menino. Era o menino. E o Homem de Terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico, entregou-se o Homem de Terno ao destino. E viu o menino encher toda a janela do carro e de sob a camiseta inflada e poída
sacar o livro e disparar a queima-roupa. Tio, me ensina a ler. Então, depois dessa leitura, eu tenho o imenso prazer de uma surpresa. Sabe quem é que eu vou chamar aqui agora, nesse palco, para conversar conosco? Nada mais, nada menos que José Rezende Júnior, o autor dessa obra, que eu tenho o imenso prazer de convidar para estar com a gente nesse palco. Muito prazer. Então a gente vai conversar com José Rezende sobre a literatura na escola. Como é que a escola, José Rezende, tem tratado os autores? O que você acha das formas variadas que a literatura tem chegado à escola? E eu quero, antes dele responder, eu quero fazer um parêntese, quero dar os parabéns para esse projeto e para as escolas que aceitaram participar desse projeto. Esse métier, eu não sei como é que foi feito, mas eu vejo uma coisa muito especial que essa obra traz. E por isso eu me apaixonei tanto por ela e por isso eu escolhi contar essa obra. Essa ideia da fábula urbana traz o livro como condição básica. O livro na mesma importância que a comida, que qualquer outro desejo. O livro como desejo básico, como fome. A fome não é só de comida, é a fome de conhecimento, é a escola que todos nós, professores, desejaríamos ter. Não uma escola de pedintes de livro porque não os tem, mas de pedinte de livros porque tem acesso e a escola propicia esse acesso. E como é que a escola tem recebido esses autores? Como é que ela tem tratado a literatura aí no seu percurso? Bom, Ângela, é um prazer estar aqui falando com você, falando com vocês também aí, e também agradecer e parabenizar o projeto, né, que é mais uma oportunidade da literatura chegar até onde precisa chegar, né, que é até os leitores, e principalmente jovens leitores, que estão em formação ainda, né. Bom, Ângela, eu tenho tido experiências muito agradáveis, né, com fábula urbana. E eu tenho visto aqui em Brasília, principalmente aqui em Brasília, que eu conheço mais, né, e eu tenho visto muitas iniciativas nesse sentido mesmo, de levar o livro até a escola, né, de facilitar o acesso dos alunos à literatura, até porque, infelizmente, livro ainda é tratado como um objeto de luxo, sendo que não é. É um objeto básico, né, para a nossa formação. E como você falou, né, claro que a gente temos coisas básicas, essenciais à nossa sobrevivência, né, que a alimentação é a primeira delas, né, ninguém consegue sobreviver sem ter uma alimentação de qualidade. Infelizmente, muitas pessoas hoje no Brasil estão passando por essa dificuldade, né. A fome já atinge hoje 19 milhões de pessoas aqui no Brasil, é muita gente que não tem o que comer. Mas a obra fala também da importância, sem desmerecer as outras necessidades que nós temos, né, mas de colocar o livro também como uma necessidade básica do ser humano, né, porque não é só comer, né, não é só se vestir, mas é também a coisa que a gente chama de coisa lúdica, né, da brincadeira, sabe, assim, da imaginação. Acho que o livro alimenta a nossa imaginação. Isso é muito importante, né? Seria comer, vestir, seria sobreviver, e ler seria viver? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente quer mais do que sobreviver, a gente quer viver. E a gente quer desfrutar das coisas boas que a vida nos oferece, né? E a literatura tem essa capacidade de nos levar a outros lugares aos quais a gente não iria, né, sem ela, sem os livros, sem a leitura, né? Eu mesmo, assim, eu já tive em lugares assim que você nem pode imaginar onde é que eu já tive na Lua, já tive em Marte, já tive em lugares muito gelados, né, muito frios, né, porque
porque a literatura me levou, desde pequenininho, né, comecei a ler e viajei muito com a literatura, né, os livros foram meu bilhete de ida para esses lugares. E é muito legal ver o livro chegando até a escola, porque o livro fala disso, Fábula Urbana fala da desigualdade, e é verdade. Então o livro ainda, como eu disse, ainda é tratado como objeto de luxo, ele é muito caro ainda, né? E nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive de comprar livros desde criança, né? Meu pai me dava dinheiro para comprar livros, nem todo mundo tem essa possibilidade. E eu acho que a escola, então, a escola pode suprir essa necessidade, né, que as pessoas têm de ler, fornecendo o livro e estimulando a leitura. Não é só dar o livro também não, mas apontar o que o livro tem de bom, né, falar a importância mesmo da literatura, né, para a gente. Então isso nos mostra a necessidade de políticas públicas que façam o livro chegar nas escolas públicas. E isso me lembra um estudo que eu fiz no meu mestrado, me aproximando, né, dos contadores de histórias, do incentivo ao livro e à leitura. E sim, o livro é caro. O livro é caro, o livro é uma obra cara. Mas ele é caro porque a gente lê pouco. Porque se você mandar fazer 100 cartõezinhos na gráfica, é um preço. Se você mandar fazer 1000, esses 1000 vão ficar muito mais baratos que os 100. Não é assim que o capitalismo funciona? Não é assim que o mundo do consumo funciona? Quanto mais se consome, mais barato fica? Então, o livro é caro porque não se lê. Não se lê porque o livro é caro. E isso é um círculo vicioso. Como interromper? Justamente com políticas públicas, levando o livro para todo tipo de escola. Agora, eu queria também deixar claro que o livro é caro porque, para confeccionar esse livro, ele passa por muitos lugares, por muitas equipes. Você pode trazer um pouquinho dessa ideia de por quantos lugares passeia um livro? Você escreveu o texto, e daí? E depois? Bom, então escrever o livro, claro que é a primeira etapa, né, da concretização, né, do livro. Então a gente começa escrevendo. Escrever um livro, digamos assim, em termos de... Não é caro escrever um livro, né? Claro que você teve toda a formação, né, todo o seu... os livros que você leu, porque uma coisa, se tem alguém que gostaria de escrever, que quer escrever, alguém que está nos assistindo, então é o seguinte, olha, tem que ler, viu, gente? Para escrever você tem que ler muito, né? A gente aprende muito na leitura, a gente aprende o português, que não é uma língua muito fácil, o português é complicado, né? Então, lendo a gente aprende português e aprende também as diferentes formas de contar uma história, né? Como é que você pode contar uma história, né? Quais são essas possibilidades que a literatura oferece? Então, você lendo, quanto mais você lê, mais você vai aprendendo, né? Como escrever. Assim, além de todo o prazer que a leitura oferece, mas também tem essa coisa, se você quer escrever, você precisa ler. Então, assim, eu li muito para me tornar um escritor, né? Então, aí teve todo um investimento em livro e tal. Mas aí eu sento lá no meu computador, pode ser à mão mesmo, enfim, e escrevo uma história. E pronto. Tá pronto o livro? Não. Aí tem todo um processo, né? Aí a gente manda o livro para as editoras. Existem várias editoras que vão analisar o livro, ver se o livro é bom mesmo, se vale a pena publicar. Aí vai começar todo o processo de produção do livro, né? Que aí envolve um monte de gente, envolve revisores, né? Porque você pode ter cometido um erro, então alguém tem que revisar o seu texto, né? Alguém vai ter que passar o texto que você escreveu ou à mão, ou mesmo você escreveu no computador, mas alguém vai ter que passar esse texto para o formato que ele vai ser impresso, né? Aí vai ter que ter, nos livros infantos juvenis, eles geralmente têm ilustrações, como esse livro que tem ilustrações maravilhosas do Rogério Coelho, né? Então aí tem que chamar o Rogério Coelho, um outro ilustrador, aí ele vai estudar o livro, né? Vai ler 200 vezes a história para se inspirar, e aí ele vai ilustrar o livro, né? Aí depois esse livro, quando já tiver
Você tem texto, tem ilustração, mas assim, você não pode jogar de qualquer jeito na página, né? Você tem que escolher como é que vai ficar. Não, vamos botar essa ilustração aqui, vamos botar o texto aqui embaixo, ou não, vamos fazer o contrário, a ilustração vai ficar embaixo, o texto vai ficar do lado de cá, enfim. Isso chama diagramação, então alguém tem que diagramar o livro, né? E tem que ter um diretor de arte, alguém que vai olhar para aquilo e vai pensar assim, não, esse livro ele vai ter esse formato, ele vai ser comprido, igual o Fábula Urbana, um livro comprido, né? Ou então não, pode ser um livro assim, né? Na horizontal, pode ser um livro pequeno, pode ser um livro grande, a capa pode ser dura, a capa pode ser colorida, o livro pode ter 2 cores, pode ter 4 cores, pode ser preto e branco, enfim, é todo um processo. E depois disso, aí o livro vai ser impresso, o livro vai ser para a gráfica, que é um processo muito caro. A impressão de um livro e para você imprimir com qualidade, porque esse livro foi impresso com muita qualidade, vocês verem, dá gosto de ler ele, né? Isso tudo custa muito dinheiro. E custa muito tempo também. Então você pode escrever o livro de repente em um dia, em uma semana, mas para o livro ficar pronto, nossa, é um tempão danado. Inclusive, eu escrevi essa história pela primeira vez há muitos anos, né? Bom, primeiro eu tive um encontro com uma menina que me pediu um livro, então o ponto de partida é real. Mas isso aconteceu muitos anos atrás. Muitos anos depois eu escrevi a história. E muitos anos depois é que essa história finalmente virou livro. Não quero desanimar ninguém não, gente. Estou só querendo dizer que não é uma coisa fácil e por isso que o livro é caro. Mas ele poderia ser mais barato se tivesse mais gente lendo e se houvesse mais iniciativa do governo para o governo pagar uma parte para subsidiar, né, como a gente fala, é uma palavra muito difícil subsidiar, mas é quando o governo investe no livro, né? Ele compra muita quantidade do livro, ou tem algum projeto de incentivo, né? Aqui em Brasília nós temos no Distrito Federal a gente tem o FAC, né? Que é o Fundo de Apoio à Cultura, né? Então assim, é isso, mas o livro poderia ser mais barato. Poderia ser mais barato, infelizmente não é, mas a nossa luta continua. Nós não vamos desistir, não. Nós queremos o livro acessível para as pessoas, o livro acessível para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. O nosso sonho é fazer do Brasil, né, um país de leitores. E a gente não desanima desse sonho. E sabe como é que cada um de vocês pode contribuir com essa luta que é linda? Sendo leitores. Incentivando seus colegas a ler, conversando sobre cada obra que você gostar, que você não gostar. Sinta-se livre para escolher a sua própria leitura. E boa leitura e boa viagem!